Saudações, companheiros! Nesse vídeo estarei falando sobre internet. Para facilitar seu entendimento, separei em 4 tópicos principais, sendo eles o que é internet, como surgiu, suas organizações e a sua comunicação. Começaremos falando sobre o que é a internet. Basicamente, a internet é uma rede de muitos computadores interligados no mundo inteiro, não só computadores, mas também celulares e outros tipos de aparelhos. Eles usam o mesmo protocolo TCP/IP. São todos os tipos de usuários. Esses usuários que são empresas privadas, empresas acadêmicas, empresas do governo e também usuário comum. Essa rede deixa à disposição do usuário diversos serviços, como e-mail, trocas de armazenamentos, banco de dados, documentos de hipertexto, entre outros. A internet é um sistema independente e que seus usuários criam seu conteúdo. Bom, já que conhecemos um pouco sobre o que é, agora vamos ter noção de sua história e como surgiu. Entre 1960 e 1970, no auge da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, os Estados Unidos começaram a trabalhar em um projeto que consistia em um sistema de compartilhamento de informações. Isso facilitou o envio de mensagens criptografadas, dificultando o vazamento de informação. Em meados de 1970 e 1980, surge o primeiro protótipo de uma rede de internet, a ARPANET. Já com mudanças no padrão de conexão, os protocolos de TCP/IP são usados pela primeira vez na Universidade de Stanford, enviando o primeiro e-mail. Anos mais tarde, já na década de 90, o acesso à internet ficou mais fácil, utilizando HTML e URL, graças ao World Wide Web. Essa ferramenta possibilitou ter acesso a sites com interface gráfica e dinâmica, atraindo uma grande massa de usuários, popularizando a internet. O surgimento da internet teve seus grandes nomes. Trouxe aqui alguns deles. Licklider. Foi ele o responsável, em 1962, por dar a ideia de um conceito que uniria todos os computadores do planeta. Vannevar Bush deu início a um programa militar que futuramente veio a ser chamado de ARPANET. Nat Vinton Cerf e Bob Kahn fizeram a primeira descrição de protocolos TCP em 1973. Já um ano depois, usaram o termo internet para a primeira especificação completa do termo TCP, na Universidade de Stanford. Tim Berners-Lee criou a World Wide Web em 1992. A rede nasceu na CERN, que propôs a criação de hipertextos para permitir que várias pessoas trabalhassem juntas, acessando o mesmo documento. Este foi o gênese do processo de conexão de internet atual. A internet e suas organizações. São elas a ISOC, Internet Society, é uma organização internacional de fins não lucrativos dedicada ao desenvolvimento da internet. Realizam muitas atividades que contribuem ao crescimento tecnológico da internet. A Internet Society coordena outros 4 grupos, sendo eles a EAB, que controla o desenvolvimento de protocolos para a internet. A IETF contribui para a evolução da internet e suas tecnologias. A ISD é responsável pela gestão técnica das atividades da IETF e dos processos aos estándares da internet. A IANA tem a tarefa de atribuir os parâmetros e códigos dos protocolos de internet. Os computadores se comunicam através de protocolos. Para que eles se comuniquem, é necessário que usem a mesma linguagem de protocolos. É uma regra que determina como a comunicação é feita.
O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação que tem como função identificar os computadores individualmente. Desta forma, é possível que a comunicação envie e receba informações solicitadas. Com o objetivo de serem possíveis redes de diferentes dimensões, foram definidas 5 diferentes classes de IP, a classe A, B, C, D e E. Originalmente, o espaço de endereçamento IP foi dividido em estruturas de tamanho fixo, designadas de classes de endereço. As principais são as classes A, B e C. Com base nos primeiros bits de um endereço de IP, conseguimos facilmente determinar rapidamente a que classe pertence determinado endereço de IP. Endereços de classe A permitem menos redes, mas mais hosts por rede, enquanto, por exemplo, endereços de classe C permitem mais redes, porém menos endereços disponíveis. Existem duas versões de protocolos IP. O IPv4 é a versão atual, porém ele tem limite de IPs, sustenta aproximadamente 4,29 bilhões de IPs. Com o tempo, isso pode chegar ao limite. É aí que entra o IPv6, que é um sistema novo que suportaria uma infinidade de IPs. Endereço MAC nada mais é do que o endereço de controle de acesso de sua placa de rede. É um endereço único com 12 dígitos hexadecimais, que identifica sua placa de rede a uma rede. Protocolos de aplicação. HTTP é um protocolo de comunicação que permite a transferência de dados. SMTP é usado simplesmente para envio de e-mails. POP3 transfere uma mensagem de um servidor de correio a um computador. FTP permite transferência de arquivos de um computador a outro. Telnet permite acessos de um terminal a um computador. Então é isso, pessoal. Espero ter sido bem claro e objetivo nos tópicos que eu passei nesse vídeo. Valeu, galera!